Aquecimento global, tragédia, Uber estreia na Bolsa de Valores, o mundo não para de girar. Meu nome é Elaine Beatriz. Meu nome é Tomás Barros. Esse é o Estúdio 240 Podcast, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira edição do nosso projeto teste, o embrião ainda de projeto, o Mundo 240, onde a gente pretende trazer as notícias do mês anterior, dos últimos 30 dias, que achamos que são relevantes para o mundo dos negócios e de empreendedores, de forma a enriquecer um pouco mais o nosso ouvinte. Traremos aqui notícias de grandes portais. Todas as fontes estarão devidamente linkadas no site www.estudio240podcast.com.br no post relacionado a esse episódio. Fique confortável que nós vamos começar. Oito países europeus propõem gastar 25% do orçamento do bloco para frear aquecimento global. 8 países da União Europeia propõem, na reunião na Romênia, um tratado para a redução dos gases que alimentam o aquecimento global. Esses 8 países foram França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, Suécia e Espanha. Os outros 20 países do bloco, porém, não quiseram se comprometer. Inclusive, um dos países, a Alemanha, chama bastante atenção pelo fato da Angela Merkel não ter assinado esse tratado, já que em outros momentos a chanceler ficou conhecida como chanceler verde, justo pelo apoio a causas ambientais. Por que é interessante trazer esse tipo de notícia aqui pra gente? É interessante ver o interesse de instituições públicas pela causa verde e o quanto isso pode impactar, as oportunidades que isso traz em solo europeu. A partir do momento que uma das atitudes será mover subsídios de indústrias sujas para indústrias limpas. Isso vai criar uma série de oportunidades, de acordo com a Globo News. Uma das razões de por que esse tipo de medida vai ser tomada é a urgência que a Europa tem visto na tomada de atitudes contra o aquecimento global, justamente porque nos últimos anos a Europa vem marcando temperaturas recordes durante o seu verão e casos de incêndio vêm acontecendo e aumentando anualmente. Uma das coisas que me chamou a atenção, Elaine, é que mesmo com a atitude desses 8 países, que são grandes países, são países bastante importantes, ainda assim grandes, vamos dizer, players mundiais permanecem fora desse tipo de tratado. Os Estados Unidos, em 2017, deixou o Acordo de Paris para mudanças climáticas e, ainda assim, de 28 países, esses são apenas 8. Lembrando, são apenas 8, mas são 8 dos principais, à exceção da Alemanha e Itália, que são duas grandes economias dentro da Europa, que acabaram não assinando esse tratado. Petrobras registra lucro de 4 bilhões de reais no primeiro trimestre. Mesmo com esse lucro de 4 bilhões, a queda ainda foi de 42% em relação ao mesmo período no ano passado. Esse foi o primeiro balanço da Petrobras pós entrada de Bolsonaro no governo do Brasil. Ainda assim, bastante positivo, pois mostra resultado na reestruturação financeira da empresa, no trabalho que vem sendo realizado desde o ano passado, de acordo com Helder Queiroz, professor de economia da UFRJ. Houveram paradas programadas e atividades de rotina responsáveis pela queda de produção que levou a esta queda no lucro. Mesmo com a queda, o cenário se mostra bastante otimista, devido ao aumento da exportação e outros panoramas positivos. Após tragédia de Brumadinho, Vale tem prejuízo de 6,4 bilhões de reais no primeiro trimestre.
A Vale reconhece a responsabilidade do acidente no resultado e afirma que o impacto financeiro chega a 19 bilhões de reais. Conta-se até o momento 237 mortos. Muito se especulou no momento que não haveriam tantas respostas do mercado contra a Vale, em se tratando de uma empresa que basicamente domina o mercado de mineração nacional e que isso não iria, de alguma forma, refletir no andamento da empresa. Até o momento não é dessa forma. O prejuízo, óbvio que diante do que foi feito, eu ainda julgo muito pequeno, até porque o impacto financeiro dito pela própria Vale gira em torno de 19 bilhões, o que é muito dinheiro. Então 6,4 bi de prejuízo ainda é um castigo, entre aspas, muito pequeno, porque nada justifica uma falta de responsabilidade de uma empresa como a Vale, e fatos que, como todo mundo já sabe, não deve nem ser tratado como tragédia, mas como crime. É um fato basicamente criminal, e o que a gente pede e espera é que não só que o castigo venha através de prejuízos, mas também de punições, para que esse tipo de coisa não venha a acontecer. Fora o prejuízo da empresa e as vidas perdidas, afetou totalmente o turismo de Brumadinho. Agora vem a campanha para tentar reestruturar e movimentar a economia na cidade. Então, talvez a prontificação da empresa seja tanto evitar que isso novamente aconteça, quanto entrar em alguma forma de reestruturar a cidade. Existem os projetos, existem as propostas de reestruturação e de pagamento de danos, mas a gente sabe que nunca mais volta a ser o que era. Então, por mais que haja esse tipo de tentativa, o resultado nunca vai ser 100% de aproveitamento. Agora, uma grande notícia. O fundador da Amazon revela nova nave espacial para missões à Lua. E um panorama incrível que tem acontecido, uma mudança de paradigmas incrível que tem acontecido na exploração espacial, com a entrada de grandes empresas, como o exemplo da SpaceX, agora a Blue Origin, que mostrou a sua nave chamada Blue Moon, que pretende levar astronautas à Lua até 2024. Tivemos recentemente, eu acho que em abril, o lançamento da Falcon Heavy, que é a nave da empresa SpaceX, que consegue levar uma carga muito grande para o espaço e tem um custo de operação muito pequeno, por não descartar seus propulsores e outras partes da nave, reduzindo o custo do lançamento a basicamente o preço do combustível e algumas outras operações, o que mantém o preço de custo da decolagem em torno de 0,4% do preço que custava nos modelos anteriores, por exemplo, como o da NASA, onde os propulsores caíam no mar e eram basicamente descartáveis. Essa tecnologia era extremamente cara, é uma tecnologia extremamente cara, e que com o novo formato de trabalho da SpaceX, ela consegue minimizar muito os custos de cada decolagem. Inclusive é muito interessante, quem gostar um pouco desse tipo de assunto, dá uma procurada no Google e no YouTube, os vídeos dos propulsores pousando. É bem interessante, parece que a nave parece que você pegou o vídeo da decolagem e tá voltando o vídeo, sabe? No sentido contrário, porque o propulsor ele vem como se fosse uma nave decolando, vem e pousa certinho, para bonitinho. É incrível, cara, é muito interessante. Vem mostrando aí o que a iniciativa privada consegue trazer de benefícios em relação à iniciativa pública. Segundo a Globo News, guardas municipais comem de graça em troca de alívio em fiscalização no Rio. Diante do cenário da crise, uma das atividades que mais cresce é a de venda de refeições e lanches, seja em qualquer lugar.
No Rio, o crescimento da venda de quentinhas em carros de forma irregular cresceu bastante. A atividade, porém, pode acrescentar risco à saúde dos consumidores devido à falta de cumprimento normativo. O problema, porém, é que a própria fiscalização vem recebendo quentinhas para aliviar a fiscalização sobre esse tipo de serviço irregular. É um reflexo da falta de emprego e da necessidade das pessoas de terem seu sustento. Obviamente, a gente parte do princípio que é melhor o sujeito estar ali fazendo o esforço dele e empreendendo do que roubando ou fazendo outro tipo de malfeitoria, digamos assim. E são serviços que não tem como você deixar de comprar, de usar, porque é uma necessidade, comer é uma necessidade, todo mundo vai comer, e se tiver de uma forma mais em conta, você naquela correria do cotidiano, você vai comprar. O que acontece é que está sendo feito de forma irregular, que acaba gerando, de repente, em um problema na cidade toda. E assim, qual é um dos grandes problemas? Não é o tipo de problema que a gente possa chegar e dizer é uma concorrência saudável a outros fornecedores de alimento, porque não é. Se você tem um restaurante, você está sujeito à fiscalização, você está sujeito às normativas, você está sujeito a uma série de coisas que, obviamente, pessoas que estão executando a atividade de forma irregular não estão sujeitas. Então não é nem uma questão de concorrência justa ou algo do tipo. Porque eu, pessoalmente, acredito muito em livre concorrência. Mas a partir do momento que você tem um indivíduo da concorrência baixando a cabeça e tendo que seguir todas as regras impostas, que eu acho que não deveria existir, não é justo que o outro lado consiga viver e consiga trabalhar ignorando tudo isso. Então, de forma nenhuma é uma concorrência justa. E também existe a questão de saúde. É muito grave o que pode acontecer, o tipo de infecção que pode se adquirir, o tipo de problema de saúde pública que pode surgir desse tipo de atividade é bem complexo. Também fica claro um pouco do registro de como age, né, os próprios guardas com pequenas corrupções, porque isso é um ato corrupto. Fala-se muito sobre o brasileiro ter o hábito corrupto, em furar fila, em querer tirar proveito de alguma situação, e os guardas estão usufruindo de um serviço não para fazer um bem aos fornecedores, mas para se beneficiar da situação. Então, realmente é complicado em todos os âmbitos, e vamos aguardar que não se torne uma proporção maior, algo bem mais grave na questão de saúde. E linkando uma notícia a outra, de acordo com a R7 Notícia, o país tem 62,6 milhões de inadimplentes em abril, aponta o SPC. Lembrando que essa notícia está sendo trazida agora no Mundo 240 em relação a maio, porque os relatórios saem no mês subsequente. A maior parte desses inadimplentes tem entre 30 e 39 anos. Quase 18 milhões de pessoas destas idades estão cadastradas como devedoras. A sondagem mostra que houve uma queda de 1,23% na quantidade de pessoas físicas com dívidas em abril deste ano, na comparação com 2018. É o quarto mês seguido em que foi registrado um recuo no indicador. A maior parte das dívidas estão ligadas ao cartão de crédito, cheque especial, financiamento e empréstimos. Em seguida, aparecem o comércio, o setor de telecomunicação e contas de água e luz. É bastante complicada a situação, porque a gente já viu na notícia anterior que as pessoas tentam e precisam tentar empreender. A questão principal é não fazer disso uma arma que possa prejudicar outras pessoas. Essa, para mim, é a principal questão. O que nos leva a uma terceira notícia linkada aqui, que Brasil cria 129 mil vagas de emprego em abril, e é o melhor resultado para um mês em 6 anos. A economia brasileira gerou 129.601 empregos com carteira assinada em abril,
De acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em abril, o país registrou 1.374.628 contratações e 1.245.027 demissões. Esse é o melhor resultado para meses de abril desde 2013, ou seja, em 6 anos. No mesmo período do ano passado, foram abertas 115 mil vagas aproximadamente. Então, aos trancos e barrancos, vemos que a coisa tem caminhado. Por mais que longe do ideal, nós precisamos ainda de um crescimento muito alto. A gente precisa melhorar muito a situação de criação de empregos. Inclusive, vem vindo aí a ideia da MP, que está sendo chamada, na realidade, de MP da Liberdade Econômica, onde se propõe reduzir as burocracias para a abertura de novas empresas e, com isso, gerar uma quantidade maior de empregos. Uber estreia na Bolsa de Valores de Nova York, de acordo com a CNBC. De acordo com o site da CNBC, no dia 10 de maio, o Uber começou a ser negociado na NYSE, ou New York Stock Exchange, ou em português, Bolsa de Valores de Nova York. O Uber acabou fechando o dia em que estreou com queda de aproximadamente 7% no valor individual da ação, fechando o primeiro dia em $42. No último balanço, o Uber teve seu valor estimado em torno de 76 bilhões de dólares. E eu acho que essa é uma prova mais que latente de que, por mais que os governos e taxistas tentem complicar a vida do motorista de Uber, a tendência mundial é que o Uber venha, tome conta e que a gente evolua nesse aspecto. Infelizmente, a inovação ganhou o mercado. Exato. Infelizmente não tem mais espaço para a gente ficar discutindo o que é justo ou o que não é. O Uber chegou, vai acontecer, e junto com isso, com mais soluções que houveram aí de mobilidade urbana, a gente sabe que em grandes centros, tais como São Paulo, por exemplo, qualquer solução é muito bem-vinda diante do caos que é a mobilidade urbana, a ineficiência do transporte público regular, a ineficiência da existência de estradas e de vias, né? São quilômetros e quilômetros de engarrafamento todos os dias na cidade de São Paulo e adjacências, e com isso é natural que hajam soluções empreendedoras, e uma delas, que havia sido a dos patinetes elétricos para cobertura de pequenas distâncias, acabou sofrendo algumas sanções estatais, como regulações, novas exigências, a exemplo de capacetes e uma série de outros problemas que acabam mais uma vez atrasando o progresso, dificultando soluções, porque havia uma aceitação enorme das pessoas. Há, na realidade, uma aceitação enorme das pessoas pelos patinetes elétricos. E hoje, por exemplo, exige-se o uso de capacetes num veículo que chega no máximo a 25 km por hora, o que é, no mínimo, revoltante e complica muito a vida da empresa, que pode ser multada pelo consumidor não estar usando o capacete. Então, assim, eu acho muito difícil algum indivíduo querer colocar um capacete na cabeça que vai estar fedido e você não sabe a questão higiênica da pessoa anterior, então realmente pode ser um problema, pode ser muito desagradável. Pessoas elaboram soluções de mercado, resolvem a dor dos possíveis clientes, aceleram o processo de entrega, aceleram o processo de resolver as coisas, e, como sempre, vem algo. A burocracia estatal, lembrando com sempre. Com certeza. E complica, lembrando que não há justificativa. Simplesmente não há justificativa. Um ser humano com o mínimo de preparação física correndo se desloca mais rápido que 25 km por hora. Então, claro, obviamente, como qualquer coisa no mundo, vão haver acidentes, mas não existe nenhum acidente relevante para que diga um número relevante de acidentes que justifique você obrigar pessoas a usarem um capacete. Isso é
extremamente retrógrado. E no mês de maio, permanecemos com uma batalha que já vem se arrastando há bastante tempo, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Batalha essa que começou com Donald Trump sancionando alguns aumentos na importação de produtos chineses, o que de lá para cá vem numa espécie de briga quase infantil de um lado e do outro por quem consegue, entre aspas, prejudicar mais o outro. E o grande problema disso é que esse tipo de sanção não prejudica só o Estado, só a aparelhagem estatal. Não, obviamente, esse tipo de decisão, com mais sanções aplicadas e outras coisas, acabam respingando em empresas privadas, como é o caso da relação entre Google e a Huawei, que é uma grande fábrica de celulares chinesa, que acabou perdendo o suporte da Google em relação ao sistema Android. Então, assim, esse é um exemplo muito interessante de como, mais uma vez, o Estado acaba atrapalhando o desenvolvimento e a relação entre empresas que funcionava muito bem. A Huawei é uma das maiores fabricantes de celular da China, tem um grande número de consumidores no país e, nesse momento, perde o uso de um dos principais sistemas operacionais de aparelhos móveis, que é o Android. Tesouro Direto paga 9 bilhões a 122 mil investidores, pessoa física, segundo Gazeta do Povo. É o maior vencimento de títulos da história. O bolso de 122 mil investidores do Tesouro Direto ficou um pouco mais cheio a partir da quarta-feira, 15 de maio de 2019. Foi quando o governo pagou 88 bilhões em títulos federais, sendo 9 bilhões apenas para pessoas físicas. Esse foi o maior vencimento da história do Tesouro, que abriu o mercado de dívida pública para o aplicador comum há 17 anos. E eu acho fantástico esse crescimento, porque mostra a mudança do comportamento do brasileiro em relação aos seus investimentos, Elaine. Vivemos uma era que a evolução financeira está muito boa aqui no Brasil. As pessoas estão muito mais conscientes e investindo nesse mercado que até então era desconhecido. Pois é, interessantíssima essa evolução, principalmente porque nós não sabemos se amanhã vamos ter aposentadoria por meios públicos. Então, estude um pouco mais sobre investimentos, aumente o seu portfólio e tenha uma melhor idade mais segura. E falando em bolsa e investimento, Wesley Batista vira réu por uso de informação privilegiada, de acordo com o último segundo. O empresário lucrou cerca de 70 milhões com operações de câmbio dias antes de sua delação premiada e a do irmão Joesley via público, e causar mudanças no câmbio do real com o dólar. Existem inclusive, Elaine, alguns filmes, eu não sei se você chegou a assistir O Lobo de Wall Street. Já sim. Onde fala-se muito sobre essa questão de crimes financeiros. No caso, o Wesley, eu não sei porquê, mas ele acreditou que conseguiria se utilizar desse tipo de manobra, iria sair impune, porque ele sabia o impacto que a sua delação teria em relação ao mercado, sabia o impacto subsequente que isso causaria no câmbio e se utilizou dessa informação para fazer um tipo de manipulação dentro do mercado, a exemplo do que foi citado anteriormente, o Lobo de Wall Street, que executou também operações para fazer manipulação no mercado, negociava ações já projetando vendas que causariam algum tipo de mudança brusca e lucrar com isso. E falando em fraude, a vida imita a arte. Onda de estudantes fake em Harvard. Pois é. Tivemos aí durante o mês de maio duas situações que chamaram bastante atenção. Uma delas com o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que incluiu Harvard no currículo sem nunca ter estudado na universidade, de acordo com o Globo.
A pós-graduação do governador do Rio não inclui passagem pela instituição americana, como declarado no seu currículo Lattes. Cientista admite também que não estudou em Harvard, mas nega a falsificação de diploma de pós-doutorado. Eu achei que só iria ver esses casos em Suits, né? Pois mas partiu da série pra vida. Pois é, no caso aí, para quem não tá muito por dentro, uma professora da ETEC de Franca, em São Paulo, professora Joana Dark Félix, afirma que não desenvolveu estudo na conceituada Universidade dos Estados Unidos. No entanto, em seu currículo, continha que havia passado pela universidade, que havia documentação que comprovava, e a situação acabou ficando bem complicada para Joana Dark, que inclusive estava sendo cotada para que um filme contasse a história de sua vida, o que foi o ponto de partida onde acabaram descobrindo aí através dos registros, né? Através dos registros, das procuras dos repórteres para criar a matéria falando sobre a professora, acabaram questionando alguns ex-estudantes de Harvard que têm acesso a um sistema que consegue encontrar ex-alunos da entidade. O nome dela não foi encontrado. Harvard ainda é uma instituição que é fácil de se conseguir contato, então tentaram entrar em contato com o professor que ela dizia ter sido orientador. O professor afirmou nunca ter visto a professora na vida, então a situação dela se complicou bastante e pode aí até culminar no cancelamento de seu filme, o que é uma infelicidade, porque parece ser uma história muito interessante. Se você já teve a oportunidade de ler aí um pouco sobre a professora Joana Dark, ela tem algumas propostas bastante interessantes, até onde ela apresentou a utilização de pele de suínos, se eu não me engano, para o tratamento de pessoas queimadas. Então existe bastante trabalho bem feito. É uma pessoa que não precisava desse tipo de vaidade, né? De vaidade, de artifício, não precisava tentar crescer seu currículo. Já era uma pessoa fantástica, né? Era uma professora de um grande centro técnico de São Paulo. Então, completamente desnecessário e triste por parte da professora, que era um orgulho. Inclusive tem a questão negra envolvida nisso, né? Ela é uma professora negra, ela veio de periferia, então representava muito para muita gente e acaba tendo um impacto muito negativo. Mas fica aí a nossa tristeza em contar esses dois casos, porque são duas figuras públicas com suas importâncias. De um político a gente espera que minta, mas infelizmente de uma professora universitária reconhecidíssima, que é a Joana Dark, é uma notícia que nos deixa bastante tristes. Em uma era de tantas fake news, ser uma inverdade, uma especialização é algo muito grave. E ainda mais quando se constata que realmente Joana mentiu. Então realmente é algo que impacta de forma bem negativa e que esperamos que não venham terá mais casos, né? Porque acaba invalidando muito a credibilidade dos próprios profissionais. Pois é, e voltando aqui a boas notícias, Câmara aprova 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas, de acordo com a Veja. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no mês de maio, no dia 20, o projeto de lei que permite ao capital estrangeiro controlar empresas aéreas com sede no Brasil e reformula dispositivos da Política Nacional do Turismo por 329 a 44 votos. Então, uma votação bem expressiva a favor dessa abertura. E o projeto revoga o artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica que estabelecia que 49% era o limite de participação estrangeira nas empresas. Agora não conta mais com esse limite. E é muito interessante, esse tipo de coisa é muito interessante para a gente como consumidores, porque finalmente teremos a possibilidade de concorrência real em relação à operação de voos dentro do Brasil, já que antes a gente tinha praticamente um oligopólio, contava-se nos dedos as empresas aéreas que operam aqui no Brasil. Ainda conta-se, né, porque não houveram grandes aberturas de novas empresas, mas abrirá a possibilidade.
E uma das principais notícias do mês de maio, super relevante para o mercado, a Natura confirma a compra da Avon e cria um grupo avaliado em 11 bilhões de dólares, segundo a UOL Economia. A fabricante brasileira de cosméticos Natura confirmou em um comunicado ao mercado a compra da concorrente norte-americana Avon por aproximadamente 3,7 bilhões de dólares, criando um grupo avaliado em 11 bilhões de dólares. Os valores levam em conta o fechamento das ações na véspera. A operação será feita por meio de troca de ações entre as duas companhias. A Natura vai controlar cerca de 76% do grupo e o restante será detido pelos acionistas da Avon. A transação precisa ser aprovada pelos acionistas de ambas as empresas, bem como por autoridades de combate à concentração de mercado. A conclusão da operação é esperada para o início de 2020. E temos aí um caso interessantíssimo, um estudo de caso até para quem curte empreendedorismo e gestão, você que está aqui nos escutando, que é a fusão entre duas empresas, vamos dizer, com mindsets, com linhas de pensamento, com linhas de gestão completamente diferentes. Isso vai ser muito interessante de acompanhar. Principalmente por o grupo deixar claro que vão começar a investir muito no marketing digital e mídias sociais. É interessante, Elaine, uma das questões é a cultural. A Natura ela vem evoluindo no mercado, levantando a bandeira do meio ambiente, não faz teste dos seus produtos em animais e é uma contrapartida muito grande em relação à Avon. A Avon é uma empresa de cosméticos, vamos dizer, padrão. Ela faz testes em animais, ela está em países emergentes que exigem inclusive esse tipo de coisa, o que é contrário da Natura, né? Já que a Natura, por exemplo, hoje não se encontra no mercado chinês, por não concordar justamente com a política de teste em animais, que é uma exigência do governo chinês para a entrada de cosméticos no mercado. E nesse quesito é super preocupante porque o perfil do atual consumidor é de buscar, é de estar a favor e comprar, se envolver com marcas que têm seu estilo de vida. Então vamos aguardar como esse grupo vai lidar com essa situação, porque é super contraditório a cultura organizacional das duas empresas e vai ser muito interessante acompanhar a forma estratégica de lidar com esse tipo de divergências. Vai ser uma fusão interessantíssima e eu quero muito observar se vai haver algum tipo de adaptação por parte de alguma das duas empresas. Se a Natura vai relaxar em relação a essa questão ambiental, que sempre foi bandeira, ou se a Avon vai começar a adotar, ou se simplesmente a gestão vai ser dividida, cada uma das duas marcas vai se posicionar e se comportar de uma forma no mercado e cada um com seus problemas. O que eu acho bastante complicado, porque como a gente sabe, em tempos de mídia social, existe uma cobrança muito grande do consumidor, e principalmente do consumidor que é alinhado com esse tipo de valor, com a integridade da empresa em relação aos seus valores. Muita gente hoje consome Natura, principalmente pessoas ligadas a questões ambientais, a causas de direitos dos animais, esse tipo de coisa, justamente pelo posicionamento da Natura em relação a esse tipo de coisa. Então, essas pessoas observam, e não é interessante para a Natura como marca se associar se isso for de alguma forma trazer um prejuízo. Então, é muito divergente. Existem também questões financeiras que, enquanto a Natura vem ali num ritmo muito interessante de crescimento de lucros, a Avon, em contrapartida, ela vem ali em sucessão de prejuízos, a situação financeira da empresa não está positiva. Então, são duas culturas divergentes em todos os aspectos, e vai ser interessante observar se vai haver uma convergência nesse comportamento ou se vai haver sobreposição cultural da Natura em relação à Avon. Vai ser muito bom a gente ficar olhando, observando esse tipo de mudança. A Natura deixou claro a que veio, ela comprou 76%. Então pode ser que realmente aconteça uma reeducação na corporação Avon.
Mas é muito mais interessante aguardar, porque nenhuma medida dessa forma seria feita sem um planejamento totalmente estratégico, sem necessidade de rebranding, somente uma forma de lidar com essa divergência de uma forma que não impacte nos consumidores. Falando em fusão, tivemos aí alguns namoricos rápidos ali entre empresas do setor automobilístico, né? Exemplo do que tem se dito, que a Volkswagen e a Ford têm se namorado para uma possível fusão ou união de forças. A Fiat acabou fazendo uma proposta de fusão à Renault. E a Renault, em contrapartida, chegou a confirmar o interesse em fusão com a Fiat Chrysler. Mas no início agora do mês de junho, a Fiat acabou desistindo dessa fusão e aparentemente não no momento, já que a Renault atualmente trabalha junto com a Nissan, formando um dos maiores grupos em fornecimento de automóveis no mundo, extremamente relevante. Então esse tipo de decisão precisa ser bastante pensada, né? Existem várias nuances, vários detalhes. Estamos aí para ver uma revolução, uma mudança muito grande também nesse mundo de automobilismo, diante das mudanças que vem acontecendo, a questão do carro elétrico e de fontes renováveis de energia. Já existem inclusive países europeus que têm uma previsão para a extinção de carros com motor a combustão, de uso de gasolina, né? Óleo diesel e outros combustíveis fósseis altamente poluentes. Então, com certeza, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar nesse meio automotivo, porque o mercado tende bastante a se redesenhar. E finalmente, já que estamos trazendo notícias que achamos relevantes para o mercado, a gente resolveu trazer agora um papo um pouco mais relaxado para o final. A gente resolveu trazer aqui, e espero trazer em todas as edições, pelo menos um caso de vergonha alheia. E nesse caso, eu vou dizer, Elaine, é uma coisa que me deixa com uma vergonha muito grande. Inclusive, vou pedir para que você leia a chamada da notícia. Tudo bem, Tomás, vamos lá. Após comparar a ciclovia ao Vasco, Crivella diz: menina não entende. Mas já não bastava um líder público, né, um prefeito, tentar fazer piada com uma ponte, né? A ponte da ciclovia, que, se eu não me engano, é a ponte Timaya, né? Da ciclovia. Eu não me lembro agora se a ponte ou se a ciclovia se chama Timaya, mas que já caiu outras vezes, que é recorrente. E aí houve a piada com o Vasco em relação ao futebol, mas isso é o de menos. Mas, além dessa questão infeliz de você comparar uma obra pública mal feita, um trabalho mal feito do Estado com um time de futebol tentando banalizar esse tipo de coisa, ainda houve a infelicidade da afirmação menina não entende. Ficou muito feio pro Crivella. E que autodetermina que ele não entende nada, né? No momento que ele abre a boca pra falar que menina não entende, ele tá dizendo que ele não entende nada. Porque nenhuma mulher se põe em um papel desse. Pois é, o que só prova que a nossa classe política não entende absolutamente nada. Agradecemos a Igor Gnomo sempre por fornecer essas músicas maravilhosas para dar vida ao nosso podcast. Todos os links para redes sociais e para o Spotify para encontrar a obra do Igor Gnomo vão estar lá no nosso site, no post do episódio, no site www.estudio240podcast.com.br. Lá você vai poder encontrar todos esses links. E agradecemos também a Casa O Ferrageiro, que em seus quase 100 anos de história, incansavelmente contribui
para a disseminação de educação. Esse foi o Estúdio 240. Muito obrigado e até breve.